Uma característica interessante da luxúria nessa, digamos assim, nessa vocação que ela tem, que faz com que a gente normalmente quando pensa em pecado pense nela, é porque ela tem essa dinâmica em que o ser humano é definido como um ser que deseja, e nesse movimento de desejo o objeto se torna maior do que a própria vida do sujeito ou da pessoa. E assim, por isso a luxúria tem um primeiro momento. E não só o primeiro momento, ela tem uma característica estética, como a gente fala em filosofia, da ordem das sensações, que é uma característica de ser deliciosa. Então, ainda que a gente diga que na vaidade, por exemplo, existe um certo apaixonamento por si mesmo, por isso às vezes se aproxima a vaidade da figura do Narciso, o caso da luxúria é diferente, porque as delícias que a luxúria traz implica numa delícia concreta, real, em que o corpo está envolvido como um todo. De todos os pecados, a luxúria é sem dúvida o pecado que mais toca o corpo naquilo que ele tem, digamos assim, de delicioso, tanto o seu corpo como o corpo da outra pessoa ou das outras pessoas que estão envolvidas. De todos os pecados, talvez a luxúria seja aquele em que fica mais claro o que eu tenho chamado ao longo do curso de danos cognitivos, né? O pecado, ele como eu falava desde o começo do curso, o pecado ele tem por característica assim, uma espécie de disfunção. Como eu dizia há pouco, o Santo Agostinho não entende que o fato de sermos seres de desejo seja a priori, digamos, mal, né? Ou pecaminoso. Ele se transforma em algo mal na medida em que você atravessa uma certa linha, um certo limite. Se a gente estivesse falando de tragédia grega aqui, a gente faria em desmedida. Ele atravessa um certo limite, e nesse processo de atravessamento do limite é que você perde, por exemplo, a capacidade de avaliação da sua vida. Pegamos um exemplo. Se você conhece uma pessoa, e a luxúria sempre pressupõe o conhecimento de uma outra pessoa, e ela começa com um encantamento. Esse encantamento, que não pode, para ser luxúria, ser unicamente no âmbito platônico, né? Como se fala, assim, no âmbito que exclua o corpo, mas esse encantamento, você conhece a pessoa, imagina você no seu dia a dia, tá? Sei lá, acorda, trabalha, tem filhos, não tem projetos profissionais, tem coisas para fazer, sei lá, comprar comida, almoçar, ir a reuniões, você volta para casa, então você tem que fazer a agenda do dia seguinte, ou seja, você tem um cotidiano envolvendo pessoas com quem você vive. Essas pessoas, elas são de certa forma parceiras suas, né? No processo de construção. E aí você de repente conhece alguém, e esse alguém vai crescendo no seu universo cognitivo, no seu universo de pensamento, né? E depois vai também tomar conta do seu universo afetivo, digamos assim, vira um pathos, né? A luxúria é de todos os pecados aquele que mais carrega nessa condição de pathos, né? Pathos em grego a gente traduz normalmente como doença, paixão, e essa pessoa e o desejo que você tem por essa pessoa, e para a luxúria se realizar plenamente, esse desejo tem que ir ao ato, né? Porque é o ato, justamente o ato sexual, né? Exatamente sexual, a luxúria é um pecado do sexo, precisamente, esse ato sexual, ele por sua vez, ele vai aumentando ainda mais o desejo que você tem por aquele objeto, por aquela pessoa. Então, aquilo que no começo pode ter iniciado como um estranho encantamento, que você se pegava pensando na pessoa, ou nos lugares onde você a encontra, ou nos gestos, no modo dela ser, aquilo, quando passa o ato, quando você então consegue realizar pelo menos um contato primeiro, e a gente não deve pensar só que a luxúria se movimenta assim como
diretamente em direção à nudez, digamos assim. Não necessariamente diretamente à nudez. A luxúria pode se manifestar como uma espécie de colonização da sua capacidade de produzir fantasias, em que a sua fantasia ela vai começando a ficar completamente colonizada, como se fala por aí, ou completamente tomada por esse objeto de desejo. Então, a sua própria atividade de fantasia, o seu pensamento, ele vai ficando cada vez mais tomado por aquela pessoa que você tem o desejo sexual alocado. E quando a gente pensa assim numa chave, digamos, bíblica, e depois uma chave da construção do cristianismo mesmo, enquanto doutrina de comportamento, eu quero dizer, a própria ideia do casamento, quando ele é pensado no começo do cristianismo, no período que a gente chama de filosofia de patrística, onde o Santo Agostinho está inserido, o casamento é pensado justamente como instituição em que você poderia ter uma experiência de luxúria sob controle, né? É claro que, como dizem por aí, uma das melhores formas de destruir o desejo sexual é casando com a pessoa que você deseja, porque haveria um mecanismo de proibição no desejo, que quanto mais você deseja e não pode, pior ele fica. Esse jogo, né, de proibição que produz mais desejo, faz com que quando você passe ao ato e você realize o desejo carnalmente, como se fala por aí, o desejo vai aumentando e você vai querendo cada vez mais e você não consegue mais fazer aquilo que eu falava há pouco, ou seja, acordar e trabalhar, continuar fazendo seus projetos, tá ali envolvido com as pessoas que estão à sua volta, dentro de um ambiente que a gente pode falar familiar, alguma coisa assim, ou dentro de um ambiente em que esse movimento desejante do ser humano está sob controle, né? A ideia justamente de que, justamente quando a Igreja Católica pensa num casamento indissolúvel, como se fala por aí, é a ideia de que o ser humano ele é concupiscente, ele tem uma tendência ao desequilíbrio pelo desejo sexual e a pressão que a instituição do casamento faz, inclusive gerando filhos e tal, é justamente para, de certa forma, afastar você, digamos, da dependência furiosa do desejo sexual. E o mecanismo ele é infernal, tanto que a gente está falando de pecado, porque ao mesmo tempo que você coloca a pessoa dentro de uma instituição que seria pensada, de certa forma, para conter a luxúria da vida sexual do casal, ao mesmo tempo essa proibição parece jogar você para fora da instituição, né? Por quê? Porque existem vários seres humanos de volta. E em algum momento, algum desses seres humanos, um homem ou uma mulher, pode acabar despertando em você esse desejo fora do lugar. E se você for uma pessoa, digamos assim, que sabe controlar o desejo e controlar o pecado, você vai conseguir fugir justamente desse objeto. Mas, voltando àquele nosso cotidiano, quando o encantamento se torna muito concreto, muito material, e você começa então a encontrar com a pessoa, de repente, as coisas que você faz no seu dia a dia, todas ficam de alguma forma escravizadas pelo desejo do corpo da pessoa, né? E é como se de repente todo o universo do seu desejo ficasse estreitado, né? A luxúria é um dos pecados que tem essa característica, né? Tem um estreitamento, e aqui no caso do desejo especificamente, o desejo fica estreitado, ele fica contido, ele fica obcecado literalmente pelo corpo e pelo desejo de realizar o ato sexual com essa pessoa. É claro que talvez a atenção, alguns acham demasiada, mas a atenção que a tradição acabou dando ao pecado da luxúria, além do fato de que ele é caracterizado por ser uma escravidão à beleza, né? Beleza aqui entendida como o corpo da pessoa que você fica sonhando e quando realiza, quanto mais realiza, mais quer realizar e mais quer se aprofundar. Além dessa característica que o torna famoso, o pecado da luxúria ele acabou ficando muito famoso porque ele é quase didático no sentido do que é exatamente o pecado.
ele introduz uma desorganização no seu cotidiano, pode introduzir, quando se instala, introduz. Ele introduz uma desorganização afetiva, que é toda a sua vida afetiva fica completamente submetida à vontade de estar fazendo sexo com a pessoa. Isso torna a sua vida devastada por esse desejo. É claro que a beleza e o desejo sexual enquanto tal vai acabar produzindo, em algum momento da história ocidental e do cristianismo, uma ideia de que talvez, se a gente deixar o desejo sexual solto e livre, quem sabe a gente seria mais feliz. Mas isso não é tão evidente.